Vivemos atualmente a preocupante e assustadora realidade de um significativo número de pessoas no mundo que demonstram ter orgulho do próprio ódio, bem como de cultivá-lo ao invés de buscar ferramentas para combatê-lo. O ódio marca sua presença seja no macro ou no microcosmo social. As notícias veiculadas diariamente pelas mais diferentes mídias demonstram com precisão a inexorável presença do ódio. Ele habita não somente o universo da realidade, como também o universo virtual, das redes sociais de comunicação. Mas o que podemos fazer com o ódio? Com o propósito de encontrar alguns caminhos que nos auxiliem nessa problemática, convidamos para mais uma conversa a psicanalista Aline Padilha Abrantes. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, Aline. Obrigada eu, Silvia, por mais esse convite. Afinal, Aline, o ódio é um sentimento? O ódio, ele não é um sentimento, né? Ele é um afeto. E há uma diferença entre sentimento e afeto, né? Afeto é aquilo que afeta o ser do sujeito, né? Aquilo que toca o corpo, né? Que Freud relaciona com a pulsão, né? Os afetos, Freud relaciona com a pulsão, que é uma energia, né? Que se situa entre o psíquico e o somático, né? Que tem como objetivo a satisfação. Então, não necessariamente, né, a pulsão, ela faz laço com o outro, ela não faz um laço com o outro. Justamente para fazer laço com a outra pessoa, né, para a gente poder viver em sociedade e se relacionar, é preciso que se faça renúncias à pulsão, né? Você não pode deixar com que a pulsão, né, tem todo um trabalho psíquico para que haja algumas renúncias aí, para que você possa se relacionar com a outra pessoa, porque senão você faria qualquer coisa que você quer com a outra pessoa, Sim. Né? Agora, o sentimento, ele já é da ordem daquilo que é compartilhado, né? Daquilo que você faz laço com o outro. Por exemplo, uma piada, né? A piada, você conta uma piada para outra pessoa e isso é compartilhado. Ela só tem sentido se é compartilhada, se o outro ri junto com você. Isso é da ordem de um sentimento, daquilo sentimento que a gente compartilha com o outro. Isso. O ódio, não, por ser um afeto, ele não faz um laço com o outro. O ódio fica só com uma pessoa, no caso. É algo que é constitutivo do sujeito, né? Que o ser humano faz parte da subjetividade humana, né? Mas não necessariamente faz laço com o outro. Não faz laço, mas você compartilha. Por exemplo, eu posso compartilhar o ódio com você? Eu tenho ódio daquela pessoa, eu não estou compartilhando? Você está me contando. Entendi. Agora, a gente pode sentir amor e ódio ao mesmo tempo? Porque todo mundo fala, né? Amor e ódio está muito ligado, quem sente amor também pode sentir ódio. Uhum. São sentimentos? Não, no caso não é sentimento. São então, afetos. São afetos diferentes? Freud coloca 3 paixões, né, do ser, as paixões do ser. O amor, o ódio e a ignorância. São 3 afetos. O amor não existe sem o ódio. Eles são parceiros. O amor, se o ódio, né, ele é constitutivo do sujeito, ele está na própria constituição do sujeito, isso implica a relação com o outro, né? O amor também implica a relação com o outro. São 2 afetos que fazem uma certa relação dialética, né? Que o Lacan até traz, né, uma colocação, uma palavra que é um neologismo que ele faz, que é o amódio, né? Que é a junção de amor e ódio, justamente para trazer essa dialética, né, que há entre o amor e o ódio, né? São 2 formas de manter aquela pessoa, né, seja porque você ama ela ou porque você odeia ela,
são duas formas, por vias diferentes, mas de manter ela num lugar muito especial. Ah, então ódio também é você considerar muito aquela pessoa. Sim, sim. A indiferença seria você não considerar aquela pessoa. Vamos pensar num casal, né? Quando há uma decepção no relacionamento amoroso, né? Então, aquela pessoa que você ama, que lhe decepcionou, você vai ter por ela, né? Provavelmente um afeto, vai ficar afetada por ódio. Né? De amor vai passar a ódio. Mas por quê? Porque ela ainda é importante para você. No momento que você chegar num estágio que é posterior, né, em que ela passa a ser indiferente para você, aí sim ela deixa de ocupar esse lugar especial. Muito bem, hein? Olha, essa é uma grande explicação para você que está acompanhando a gente. Agora sim, comparando, né? A raiva, ela passa rápido. E o ódio, ele permanece? É como se fosse assim, aquela coisa de amor e de paixão? O ódio, né, se ele é constitutivo, se ele faz parte da subjetividade humana, ele vai estar sempre presente. Claro, não quer dizer que você está o tempo todo odiando, mas ele, no seu inconsciente, né, na sua subjetividade, ele faz parte. Isso ele de está pessoa presente. para pessoa, né? Em a cada pessoa um. já tem... Na Constituição, ele faz parte da própria Constituição da subjetividade humana, né? Constituição psíquica. E então, tá generalizando. o ódio, eu estou mundo. falando de todos, mas cada um na sua singularidade, né? Porque ele faz parte da própria Constituição. Agora, a raiva é como uma representação do ódio. É como a forma como o ódio pode se apresentar. Aquele ataque de raiva, aquela loucura. É. Então você acha que a pessoa tá tendo um ataque de ódio, então, seria? Seria um escoamento do ódio, a forma como ele vaza. Ah, que interessante. E dizem, né, não sei, que o ódio, agora a gente já aprendeu que não é sentimento, que o ódio é um afeto tão forte que muitas vezes a pessoa ela não consegue se livrar desse ódio, esse ódio vai consumindo, esse ódio vai sendo alimentado e chega num ponto que mata. Isso é possível? Sim, é possível. O ódio, ele sendo um afeto, ele não necessariamente é uma ação, né? Você pode odiar alguém e não cometer nenhum ato contra essa pessoa que você odeia, né? Então, ele é um afeto que não necessariamente vai à ação, mas há situações em que ele pode ir para o ato, sim. E a gente vê tanto isso, né? Sim. O Freud colocou, né, num texto dele, tem um trabalho dele sobre a massa, né, o texto Psicologia das Massas. A massa quer dizer aquilo que é até incontável, né, mas é uma massa, onde as pessoas formam uma massa, que ele traz até assim, a individualidade de cada um, né, cada um é um ser diferente, heterogêneo, né? E nessa heterogeneidade de elementos se forma uma massa, né? Quando as pessoas, sei lá, um universo de pessoas se formam uma massa que acaba formando um ser. A massa, Freud coloca que é acéfala. Ela não, aí cada um acaba perdendo a sua individualidade. Aquilo que você faz sozinho quando você está em massa, você faz diferente. Certo. Porque toma uma dimensão tão grande que pode sim ter um poder de uma pulsão destrutiva, de destruir o outro. Aí pode chegar e é o que a gente mais vê, fazer linchamentos, a matar. É verdade. Às vezes, uma reação de uma pessoa só, né? Você contagia, contamina todo mundo em volta e aquilo é a reação em massa. Agora, em relação assim, vamos fazer uma outra comparação. Qual a relação entre o ódio e a frustração? Porque muitas vezes a gente está tão frustrado que confunde, né? Parece que você está com ódio. Então, você está frustrado com alguma coisa. A frustração pode ser uma via que causa o ódio. Né? A pessoa que tem uma frustração, ela pode... Se você
é frustrado, né, em alguma relação, se há uma situação de uma frustração, vamos supor, a criança que tanto quer que a mãe, né, que fica demandando algo para a mãe e a mãe tem a possibilidade de fazer aquilo que ela demanda, mas não faz, né, porque, enfim, porque está fazendo outra coisa, porque não acha que é o momento de fazer aquilo que a criança está demandando, de responder à demanda dela, isso frustra e pode trazer um sentimento de ódio. Ah, é verdade. É verdade. Eu vou dizer, eu passei por isso quando eu era pequena, que eu queria ganhar não sei o quê, acho que era uma máquina fotográfica, não ganhei, eu cheguei a ter ódio. Eu tinha ódio, porque eu lembro que minha mãe guardou as cartinhas, tinha lá, eu tenho raiva, que era tudo misturado. Quer dizer, que, às vezes, quando você tem alguma frustração, aquilo se transforma num sentimento tão grande que as pessoas, né, até confundem, né? E esse tudo misturado, né, que você colocou, dá pra gente pensar bem nessa relação, né, do amor e o ódio. Porque era sua mãe, né, alguém que você ama, mas em algum momento lhe trouxe esse afeto de ódio, né, para ver essa dualidade entre amor e ódio. Agora, o ódio, ele tem cura? Não é uma doença, né? O que tem cura são doenças. O ódio é um afeto que faz parte da subjetividade humana. Então, ele é permanente, ele está sempre presente, apesar de muitas vezes recalcado. Mas como que a gente sabe que é ódio? Aquilo que você está sentindo. Você acabou de dar um exemplo. Ah, mas eu podia estar com raiva só. A raiva é a representação, é a forma de se escoar aquilo que se diz do ódio, né? Que diz daquilo que é do ódio, desse afeto. Né? A raiva é uma representação, é um jeito de extrapolar esse afeto que é o ódio. Então são estágios, né? A gente pode analisar o ódio como estágios. Você pode ter um ódio mediano, não sei, dá para definir esse estágio? O ódio, ele é aquilo que é pulsional, ele é uma energia, né? A raiva é a forma como você pode representar ele, como você pode externar ele, né? Fazer como ele acaba saindo, extravasando. O que é bom então, né? Sim. É melhor a gente então ter se você tem uma sensação, né, de estar com ódio, ter ódio de alguma coisa, é até melhor mesmo dar aquele estouro e não guardar, porque talvez aí sim é que cause mais problemas. Né? O que você recalca, né, depois ele retorna, e aí retorna com uma força muito maior. Eu quero falar sobre isso logo depois do intervalo, tá bom? Até já! Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Estamos de volta com a doutora Aline Abrantes, que está hoje conversando com a gente, explicando aí, falando sobre o ódio, né? Quantas vezes a gente não tem uma reação violenta, né? Aliás, a violência, ela é consequência do ódio também? Sim, sim. A gente falou da raiva, que pode ser uma forma de extravasar o ódio. A violência também vem do ódio? A violência também. É um escoamento do ódio, é uma forma de o ódio, né, vazar, né? Como ele se apresenta também através da violência. E na verdade, vamos então para a raiz da coisa. O que causa o ódio? O que acontece dentro da gente, né? Agora eu estou falando com a psicanalista. O que acontece dentro da gente para ter ódio, sentir ódio? Quando eu coloco que, né, coloquei já que o ódio faz parte da constituição psíquica, né? Significa que o ódio, ele está, né, porque o sujeito se constitui na relação com o outro, né? Então, se a gente pegar até assim, montar uma novelinha, então temos a criança, o bebê recém-nascido, né, que tem um outro que vai cuidar dele, né? Porque o homem é o único animal que não sobrevive sozinho, né? Ele precisa de um outro para sobreviver.
E aí já entra toda uma questão, né, a partir desse outro que vai cuidar, que é um ser de linguagem, né, que vai, que deseja essa criança, que dá um lugar para essa criança, enfim. Aí dá para se dizer que já está estabelecida uma relação com o outro. Só que essa relação com o outro, ela não é uma relação simples, fácil, né? Aquilo que eu coloquei como a pulsão, né, é o que você precisa. Há renúncias aí na relação com esse outro, né, daquilo que é da ordem pulsional, né? Você, na relação com esse outro, você tem experiências de prazer e experiências de desprazer, né? O ódio está mais relacionado a essas experiências de desprazer, né? Ele é aquele afeto que vem nas situações de desprazer, porque ele tenta refutar esse objeto de amor, no caso, né, ao outro, ele refuta, ele tenta fugir desse objeto de amor pela situação de desprazer que essa relação causa, né? Seja por uma frustração, seja por alguma situação que esse outro não corresponde àquilo que espera, ou meio externo, né, onde traz experiência de desprazer, aí está relacionado ao ódio. Ô, doutora Aline, então, o que eu entendo é o seguinte, todos nós temos o ódio quietinho ali dentro da gente. Precisa apenas de um gatilho, alguma coisa para ele sair, para ele ser expressado, é isso? Ou como uma violência, ou uma crise, ou um ataque, ou uma briga, ou uma raiva. Qualquer coisa que aconteça pode realmente deixar esse afeto sair. É isso? Pode. Alguma qualquer situação. Pessoa. Então todo mundo tem ódio dentro de si. Uhum. Mesmo que você não tenha experimentado uma situação de ódio, não significa que você não tenha, né? Ele faz parte da subjetividade, é um afeto que faz parte, assim como o amor, assim como a ignorância. Muito bem, tá bom. E o que você pode nos dizer sobre esse discurso de ódio presente nas redes sociais atualmente? Porque é o que a gente vê, né? A gente acompanhou muita coisa durante as eleições, após as eleições, não partindo para o lado político, mas as manifestações, e hoje a internet, ela está garantindo uma privacidade, né? E sendo para as pessoas uma forma de extravasar tudo, todos os sentimentos, principalmente o ódio. O que você acha disso? O ódio, ele sempre esteve presente, né, na sociedade. E são chamados hated, né? Tem até sim, nome. Sim. Bom, a internet, né, a realidade virtual, toda a tecnologia, esses avanços tecnológicos nos trouxeram, né, esse outro jeito de fazer laço com o outro, que é via redes sociais, enfim. Então, assim como há o ódio na sociedade, o ódio se faz presente também aí, nessas relações, né? Porque hoje você tem relações de amigos, relações de trabalhos, relações sexuais, enfim, todos os tipos de relações através das redes, né? É claro que o ódio aí vai se fazer presente também porque ele está na sociedade, né? Se a gente pegar desde séculos e séculos, o ódio está presente. O que acontece é que parece, né, que nas redes sociais aquilo que há um certo engano de como se fosse algo meio privado ou meio velado, né, da sua identidade, e que as pessoas de certa forma extrapolam, né, se sentem à vontade para se expressar, para expressar esse ódio, e isso é uma coisa que contamina mesmo, né? O ódio, como coloquei, o que o Freud traz, né, na psicologia das massas, é algo que vai tomando uma forma, né, uma dimensão muito grande, né, e que as pessoas se identificam com um determinado discurso, onde há algo aí de uma massa que constrói um ideal, né, e aquele que é diferente, aquele que é estranho,
a esse ideal dessa massa, ele precisa ser exterminado, porque ele ameaça o ser, né? Esse ser da massa, né? É como se... Aí é que a gente vê, né, todas as situações que há em relação ao racismo, em relação a todos os tipos de preconceitos, né? Dessa massa que se toma como um ideal, né? E que vê o diferente como algo que é estranho e que por ser estranho, né? Não pode existir. Exatamente o que você falou, não pode existir. As pessoas querem exterminar o diferente. É uma relação muito imaginária, né? Como se houvesse apenas, né? Como se tivesse que haver apenas o espelhamento daquilo que eu quero, né? E também não reconhece que lá naquele outro há algo que é seu, por isso lhe causa tanto ódio. Ah, é? Também Como assim? tem traços, né? Aquilo que é estranho do outro, aquilo que é diferente do outro, lhe faz, provoca, né, algo que diz da sua própria diferença. Mas essa unidade da massa é uma forma de manter uma consistência, né? Para que esse estranhamento, para não se haver com isso, né? Para que esse que é estranho, que é diferente, fique completamente fora. E é uma coisa incontrolável, né? Tratando-se de internet, é incontrolável, né, Aline? Não dá para você controlar um ódio coletivo, tá? Não dá, né? Não. Agora, que ações preventivas, ferramentas você pode nos apontar para combater o ódio, se é que isso é possível? Difícil, né? Bom, uma via, quem sabe, a gente pensar o que... eu escutei um psicanalista colocando, Christian Dunker, falando do ódio enquanto transformador, né? Enquanto a possibilidade de uma transformação. Que a gente pode pensar vou pegar aquele exemplo do casal, né? Que tem um casal, um relacionamento amoroso e tem uma decepção, né? Então, sei lá, em algum momento desse relacionamento há uma situação de decepção. A pessoa, né, que se decepcionou, que até então amava tanto esse parceiro, ela passa a odiá-lo, né? O ódio aí, ele tem uma função transformadora que mesmo mantendo essa pessoa num lugar tão importante, como eu já coloquei, ele é a possibilidade de se separar, é preciso odiar para poder se separar. Senão você permanece muito ligado àquela pessoa. Mesmo que com o ódio você mantenha ela num lugar especial, mas é um lugar de tentar... Distância, tentar, né, refutar, se separar. Para depois chegar num outro estágio que seria a indiferença, né? Pouco importa para mim aquela pessoa, já tive uma história, enfim, foi importante, mas já não faz mais, não tem mais essa mesma importância. Se a gente pegar esse exemplo, né, nós podemos pensar que o ódio aí tem uma função de separação. Verdade. Até as pessoas usam o ódio para ficar longe. Uma função alimentam importante. Até, né? O ódio. Então ele pode trazer, né, enquanto essa função de separação, a possibilidade de transformações, né, de fazer outras coisas, né, de criar outras linguagens em relação, né, outros discursos em relação ao diferente, né, que venham a possibilitar que você tenha uma outra leitura enquanto a singularidade, né? Enquanto aquilo que é diferente, porque cada um tem a sua própria singularidade, né? Que possa... Esse discurso do ódio, que tem uma certa... né? Que é uma massa, que diz de uma coisa, de uma unidade, que tem uma consistência, né? Ele pode ser furado, porque o próprio discurso... é furado. Há buracos aí. E é a partir daí que se pode fazer, né, com o próprio ódio, outra coisa. Essa possibilidade de transformar. Realmente. Isso é um trabalho que tem que ser feito, né, Aline? É um trabalho... No caso, por exemplo, você como psicanalista, você pega uma situação como essa, lidar com ódio, né?
Isso é um trabalho que demora para as pessoas transformarem esse ódio num sentimento bom? Acho que o que a psicanálise pode fazer em relação a essa questão de um discurso, né, que está aí presente na sociedade, nas redes sociais, é justamente esburacar esse discurso, né, esburacar essa unidade, esse sentido, né, provocar outros sentidos. Olhar de uma forma diferente, né? Apontar, né, algo que vá na via de outros sentidos, né, que tome para outras direções. Mas é possível a gente se prevenir, ter uma prevenção para não sentir ódio? Só para a gente encerrar. Eu não quero sentir ódio de ninguém. Como é que faz? A gente se previne, a gente trabalha, a gente faz conta até 10. Como é que faz? A gente não sentir ódio. É possível? Você pode, numa situação de ódio, falar sobre o seu ódio. E aí isso vai, claro, também ter um efeito transformador, né? Quando você coloca para fora, eu sinto isso por você, esse sentimento de ódio, eu não quero mais sentir. A partir do momento que você coloca para fora, você pode transformar isso. Isso é uma boa terapia, é uma boa dica para as pessoas, porque tem gente que está assistindo a gente que tem lá aquele sentimento, está fechado. Então o importante é colocar para fora e às vezes até fazer as pazes com quem tem ódio, né? Transformar isso. Sim. É possível. Falando, sim, porque aí você vai podendo dar sentidos e, né, transformar em outro sentido, e às vezes você vê que nem era ódio que você tinha pela pessoa. É verdade, vai ver que era amor. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui mais uma vez. Ok, obrigada eu pelo convite. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.